E aí, pessoal do canal, no vídeo de hoje vou estar tratando sobre um assunto muito especial, que vai ser a aplicação de uma grande mecânica no período de um pêndulo duplo. Então, acompanhe. Considere um sistema formado por duas massas idênticas M, suspensas por cordas ideais de comprimento L. A primeira massa está presa ao ponto fixo, e a segunda massa está presa à extremidade da primeira, formando um pêndulo duplo. Ou seja, aqui em cima você vai ter uma corda ideal e uma massa, só que ela vai estar acoplada por uma outra massa. Ou seja, elas vão oscilar juntas, elas estão com a energia acoplada. Suponha que as oscilações sejam pequenas, de modo que o movimento possa ser aproximado por oscilações harmônicas simples e que as cordas permaneçam sempre esticadas. Pessoal, o que a gente tem que analisar aqui? Se a gente fosse, nesse sistema, escrever todos os vetores, peso, tração, ainda mais eles vão variar, e como eles vão estar associados, se você for fazer isso por leis de Newton, vai dar um trabalho insano. E eu até já vi como, mas a resolução é praticamente impossível. Mas quando você parte para o formalismo lagrangiano, isso funciona. Então por isso que eu resolvi trazer essa questão para eu aplicar alguns conceitos de mecânica lagrangiana. Porque eu achei muito pouco vídeo no YouTube fazendo aplicações de mecânica lagrangiana a questões de física. Então achei interessante fazer um vídeo tratando sobre isso. Então é assim, ó. São ângulos pequenos. Eu mais pra frente vou fazer algumas aproximações que vão ser cruciais na hora da gente calcular o período. No caso, a gente vai ver como vão ser os períodos, né? Mas vamos começar descrevendo assim. Eu vou começar montando um sistema de coordenadas. Então, assim, ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, o x vai ser para cá. E, por exemplo, o y assim. Então, aqui vai ficar negativo. Então, vai ficar assim, ó. Aqui é o cateto oposto. E sendo que aqui é uma massa 1, aqui é uma massa 2, eu posso escrever assim, ó. Que a posição 1 é o comprimento vezes o seno de θ1. E o y1, que é da massa 1, vai ser negativo. L cosseno de θ1. Beleza. E para você conseguir obter agora a velocidade, porque eu vou mexer com a energia cinética e a energia potencial. Na energia cinética vai aparecer a velocidade. Então por isso que eu vou fazer aqui a derivada. Para a gente obter, na notação de Newton, aqui ó, x pontinho 1. Isso é a velocidade 1 na direção x. Mas eu vou fazer aqui a derivada. Derivando aqui pelo ângulo, a gente vai ter a constante, um L. Aqui vai sair pela regra da cadeia, um θ.1, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de θ1. E aplicando o mesmo raciocínio para o y1. Quando a gente deriva isso, como a derivada do cosseno é menos seno, ele vai cortar com esse sinal de menos. Então vai ficar L vezes um θ.1 multiplicado pelo seno de θ1. Pessoal, agora eu vou fazer isso para massinha 2. Notem que vai ser muito importante que agora essas informações vão se acoplar, porque olha só, a gente vai somar essa distância. Então a gente vai somar essa distância aqui com essa aqui para dar a posição x da massinha 2. Então vai ficar assim, ó. Qual que vai ficar? Ó, eu vou destacar isso aqui que vai ser bem relevante pra gente aqui. Então, vamos destacar. Então, aqui, ó, é tudo as velocidades x e y na massinha 1. Agora eu vou calcular isso para a nossa massinha 2. Então, a gente vai ter assim, ó. Como é que vai ficar o nosso x de 2? Nosso x de 2. Vai ficar, então, aquele L seno θ, ou seja, L seno θ1. E aqui, ó, como está oposto aqui, mais L seno do outro ângulo, θ2.
E como vai ficar o nosso y2, é o mesmo raciocínio. Menos L cosseno de θ1, menos, porque vai estar indo para baixo do eixo y, vezes L cosseno de θ2. Então assim, pessoal, como que nós vamos obter a velocidade? Vamos derivar, né? Então assim, ó, como vai ficar o nosso x.2, né? Eu vou fazer, então, a derivada disso tudo. Mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou aplicar esse raciocínio análogo. Então, vai ficar assim, ó. Aplicando a derivada, regra da cadeia, cosseno de θ1 mais L, daí θ2, daí derivada do seno cosseno de θ2. Essa aqui é a nossa velocidade da massinha 2. E como que vai ser aqui, ó, para nossa eixo y na massinha 2? Derive. Olha só a vantagem de eu ter deixado o sistema. É que eu sinceramente não gosto muito de mexer com sinal de menos, assim, nessas contas de física. E olha a vantagem. A derivada do cosseno vai dar o menos seno, ou seja, vai ficar tudo somando. Então aqui, ó, regra da cadeia. Nós temos aqui, ó, seno de θ1 mais L θ vezes θ2, ponto, vezes o seno de θ2. Pessoal, aqui agora nós temos mais expressões importantíssimas para a gente escrever. Ó, agora o que eu vou fazer, pessoal? O passo 1 é você escrever as velocidades. O passo 2 vai ser eu escrever a energia cinética desse sistema e a energia potencial desse sistema. Após eu escrever energia cinética e potencial, eu vou aplicar a lagrangiana. Mas ainda não se preocupe com isso. Eu vou aqui, ó. Então eu tenho aqui as velocidades. Eu vou fazer agora a nossa energia cinética. Então vamos aqui para o próximo tópico. Vocês concordam que a energia cinética total, então, a energia cinética total vai ser energia cinética da massinha 1 mais energia cinética da massinha 2. Então, eu vou calcular separado para juntar depois. Então, como que vai ficar a energia cinética da massinha 1? Vocês concordam que a gente vê em física que a energia cinética a gente demonstra que é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Mas, como a velocidade x, então a gente tem uma velocidade x e uma velocidade y. Para você obter a soma vetorial, ou seja, o módulo desse vetor resultante, a gente vai, como é um ângulo 90 graus, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó. Tem o teorema de Pitágoras com as velocidades aqui, ó. Pitágoras, esse é o quadrado mais esse é o quadrado. É o grande Pitágoras, então vai ficar assim, ó. 1/2 vezes a massa que multiplica a velocidade ao quadrado. O que vai ser a velocidade ao quadrado? Vai ser o x.1 ao quadrado mais o y.1 ao quadrado. Exatamente isso. E como é que vai ficar aqui? Então vai ficar 1/2 de m. E perceba só que legal, pessoal. Quando você faz isso ao quadrado, mas isso ao quadrado, você vai tirar o Lθ1 em evidência. E percebam que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é a relação fundamental da trigonometria. Eu vou até escrever aqui, ó, que eu vou mostrar que o desenvolvimento vai ficar L quadrado θ ponto ao quadrado 1, que multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Só que a gente vê isso em trigonometria. Opa, tá, eu vou deixar assim, isso aqui, ó, vale 1. É como se fosse um teorema de Pitágoras na trigonometria. Isso vai ser muito bom para facilitar nossas contas. Então vai ficar assim, ó, m, que multiplica L ao quadrado, vezes θ1 elevado ao quadrado. Essa é a nossa energia cinética 1. Como vai ficar a energia cinética 2? Vai ficar, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Fica 1/2 de m, daí vezes essa soma das velocidades elevado ao quadrado. Então vai ficar esse bicho bem grande ao quadrado, mais esse bicho bem grande ao quadrado. É exatamente isso. Então,
se você for desenvolver, eu vou já aplicar direto que se você for desenvolver essa conta, vai aparecer um cosseno da diferença, que você vai estar aplicando uma técnica de trigonometria. Eu vou aplicar essa técnica de trigonometria, que ela vai facilitar muito os cálculos mais para frente. Vai facilitar muito nas aproximações. Que vai ficar assim, vai ficar m, que vai multiplicar, eu vou fazer ali, vocês podem tentar fazer o produto notável, que ele vai ficar, ó, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, somado com a mesma coisa com isso aqui. Pessoal, quando você desenvolve isso, vai ficar assim, ó. Vai ficar exatamente isso aqui, ó. Você vai desenvolver com o quadrado do primeiro, tudo. Então, eu vou estar usando que, ó, prestem bem atenção, que o cosseno de θ1 menos θ2 vai ser o cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ2 menos o seno de θ1 vezes o seno de θ2. Então, eu vou tirar isso em evidência com a parcela do produto notável que vai aparecer multiplicando aqui, ó. É o 2L quadrado, θ1 ponto, θ2 ponto. Então, é que eu tô fazendo aqui de cabeça para enxugar mais essa expressão. Então, ela vai ficar assim, L ao quadrado, θ ponto 1 ao quadrado, mais L ao quadrado, vezes θ ponto 2 ao quadrado. Daí, essa aqui é a parte do produto notável, que eu percebi que vai dar essa linda cosseno da diferença. 2L ao quadrado, θ não, é ao quadrado não, porque é só multiplicar mesmo. Então, é θ e θ, vezes o cosseno da diferença. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Vai ser a nossa energia cinética 2. Mas, percebam que eu posso tirar o L em evidência, então vai ficar melhor ainda. Vai ficar assim, ó. T2 igual a 1 meio de M, L quadrado, que multiplica. Eu vou enxugar, então vai ficar assim, ó, vai ficar 2θ ao quadrado 1, mais θ2 elevado ao quadrado, ponto, porque eu fiz a regra da cadeia, mais 2 vezes o θ ponto 1 vezes o θ ponto 2, multiplicado pelo cosseno de θ1 menos θ2. Isso aqui vai ser a energia cinética total, tá, pessoal? Esqueci de falar aqui. Por quê? Quando você junta isso, ó, é que eu esqueci de mencionar isso, mas eu já tirei evidência que eu acabei fazendo isso de cabeça mesmo aqui. Ó, o meio de ml quadrado θ1 ao quadrado, você vai juntar com esse aqui. E como esse termo vai ser semelhante a esse, vai ficar o número 2 aqui. Então, ele vai tirar a evidência, então vai ficar 2, isso aqui, mas esse, 2 vezes o produto aqui, o L jogou, então tá certinho, pessoal. Essa aqui é a energia cinética do sistema. Olha só. Mas claro que eu vou aproximar, né? E como que vai ficar a nossa energia potencial? Mesmo raciocínio. U igual a 1 mais U2. Aí eu vou aplicar a definição. A energia potencial aqui vai ser a massa, gravidade e altura. É o mgh. Então vai ficar assim, ó. O nosso U1 vai ficar mgh, que é o y1. Isso vai ficar o nosso y, a gente escreveu menos L cosseno de θ1. Então vai ficar menos mgl cosseno de θ1. E como que vai ficar o nosso U2? É o mesmo raciocínio, é o mgh, que é y2. E o que é o nosso y2? A gente calculou que o nosso y2 menos L cosseno θ1 menos L cosseno θ2. Então, eu vou tirar em evidência menos mg, ou seja, L cosseno θ1 mais L cosseno θ2. Continha está muito bonita, pessoal, mas vocês já vão ver a mágica que vai ficar mais bonita ainda. Então, assim, ó, vai ficar eu vou juntar U1 mais U2. Vai ficar, então, somando isso com essa.
Então vai ficar assim, ó, vou tirar o menos MGL em evidência. Como vai ter esse termo aqui, ó, ele é semelhante a esse, então vai ficar 2. Então, 2 vezes o cosseno de θ1 mais o cosseno de θ2. Pessoal, agora que vai entrar a lagrangiana. Calculei a energia cinética, calculei a energia potencial, tá feito. Assim, agora eu vou calcular aqui a função lagrangiana. O que a função lagrangiana diz? Ela é escrita como a energia cinética, que eu gosto de escrever como K, menos U, ou também T, né? Eu escrevi aqui, ali como T. Então eu vou deixar T. Então, a energia cinética, ela é o T, ou seja, a diferença entre a lagrangiana é a cinética menos a potencial. E eu vou aplicar exatamente isso aqui, ó. Então, como que vai ficar a lagrangiana de um pêndulo duplo? Depois eu faço as aproximações. A lagrangiana que simula o caos vai ficar 1/2, então primeiro a cinética de ml², que vai multiplicar essa expressão. Então vai ficar 1/2 de ml², que é 2θ, vou deixar aqui, é 2θ ao quadrado, 1, mais o θ ponto ao quadrado, 2, é tudo essa expressão aqui, ó. Então eu vou escrever aqui. Essa energia cinética, vou enxugar aqui um pouquinho, subtraída da energia potencial como negativa, vamos somar com mgl, 2 cosseno de θ1 mais o cosseno de θ2, é certinho. Essa aqui, pessoal, é a grandiosa lagrangiana. Agora nós calculamos a lagrangiana do pêndulo duplo. Mas, pessoal, para você resolver isso, seria... Vamos dizer que não tem como. Só que, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou conseguir resolver isso? Eu vou fazer as aproximações, né? Que o enunciado falou que são ângulos muito pequenos. Então, eu vou até marcar um tópico aqui, ó. Como o θ1 e θ2 são extremamente menores que, por exemplo, 10 graus. Já seria um ângulo bom, assim, que ele já vai oferecer baixas energias, assim. Eu só penso que é um ângulo muito pequeno, relativamente muito pequeno. Então vai ficar assim, ó. A gente tem que o cosseno de θ, eu vou fazer uma expansão de segunda ordem, para dar um resultado um pouquinho mais preciso e equilibrar as contas. Então vai ficar 1 menos θ ao quadrado sobre 2. Isso é a expansão do cosseno em série de Taylor. Só que se eu faço o cosseno de θ1 menos θ2, vai dar uma coisa assim, absurdamente pequena. E o cosseno de uma coisa absurdamente pequena, eu vou fazer de primeira ordem. Vai ficar aproximadamente 1. Então, como que vai ficar a nossa energia cinética? Eu vou deixar aproximadamente, que a física vai ficar um pouquinho mais aproximada, mas é o único jeito de eu resolver esse problema. Então vai ficar assim, ó. 1/2 de ml², que nós vamos multiplicar esses ângulos, somados com isso vezes 1. Então vai ficar exatamente assim, vai ficar 2 θ ponto quadrado 1 mais θ ponto 2 ao quadrado, mais isso aqui multiplicado por 1, que é o próprio isso aqui, que é o θ1 ponto vezes o θ2 ponto. Isso aqui é exatamente nada mais nada menos que a nossa energia cinética, que já é calculável. Vocês já vão ver por quê, mas essa já é calculável e eu vou introduzir daqui a pouco a equação de Euler-Lagrange, a famosíssima equação de Euler-Lagrange. E como vai ficar a nossa energia potencial aproximada? Como é que vai ficar o nosso U? O nosso V, ou o nosso U, chame como quiser, vai ser, tá representado aqui, ó. Eu vou destacar ele. Como que vai ficar o nosso U?
eu vou fazer essa aproximação. Então, o cosseno vai ficar 1 menos θ1 ao quadrado sobre 2 e 1 menos θ2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, expansão de série de Taylor. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar aquele menos mgl que estava escrito, que multiplica 2 vezes aquele ângulo, que é o 1 menos θ1 ao quadrado sobre 2, mais 1 menos o θ2 ao quadrado sobre 2. Essa aqui vai ser a nossa... Mas eu vou dar uma melhoradinha na nossa expressão. Vai ficar aqui o 2, então a nossa energia potencial vai ficar 2 deve ter aqui mais um 1. Eu vou deixar... Eu vou separar os ângulos com esse meio de mgl. Então vai ficar assim, ó. Quando você só dá uma melhorada, é só álgebra aqui. É uma álgebra simples. Menos mgl, mais um meio, né? Que vai ficar um meio de mgl, que multiplica o 2 θ1 ao quadrado, mais o θ2 ao quadrado. Pessoal, não se confunda. Aqui não tem o ponto, porque eu fiz a expansão de série de Taylor. E daí você não necessita, porque você está pegando o ângulo em radianos. Aqui sim, porque surgiu da regra da cadeia quando eu derivei a posição. Então são coisas relativamente distintas. E aqui, em outra cor, nós temos a nossa energia potencial. Agora nós vamos calcular o sabor lagrangiano. Aqui vai ficar um sabor lagrangiano, vai ser uma lagrangiana que é resolvível. Então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar o T, que é o meio de tudo aquilo ali, menos, só que vai ficar mais essa parte. Só que, pessoal, eu separei esse termo que não depende do ângulo, porque eu vou deixar a lagrangiana só em função do ângulo. Então você não precisa escrever isso, na lagrangiana. Porque eu vou mostrar as equações de Euler-Lagrange e você já vai entender porque eu não vou precisar desse termo. Ó, eu vou escrever o sabor lagrangiano, então ela vai ficar assim, ó. 1 meio de ml quadrado, vou colocar mais para cima, que multiplica 2θ ponto ao quadrado 1, mais o θ ponto 2 ao quadrado, mais 2 vezes... Ó, essa lagrangiana tá bonitinha, hein? Essa tá mais fácil de calcular. Então, tá. Eu falei aquele lance do menos, mas aqui vai ficar menos. Então vai ficar menos metade da massa vezes a gravidade vezes o lado, 2 vezes o θ em si ao quadrado, mais o θ2 ao quadrado. Essa aqui já é uma lagrangiana aceitável, é uma lagrangiana calculável. Tá muito mais agradável que a outra, porque a outra tinha muitos senos, no caso a outra tinha os cossenos. E essa aqui é só os ângulos. Então, vou introduzir para quem não viu, essa aqui eu vou escrever bem bonitinho a equação de Euler-Lagrange. Ela diz assim, ó, que a derivada temporal da derivada parcial da lagrangiana em relação à velocidade, que eu vou representar assim, é igual a derivada parcial da lagrangiana em relação à posição, que eu vou representar assim. Então, pessoal, vou escolher uma cor, essa cor aqui, para representar o motor que vai fluir a nossa resolução. Então, esse vai ser o motor da nossa resolução. É aplicar. Então, eu vou acabar jogando a lagrangiana aqui dentro. Eu vou jogar a lagrangiana aqui. E eu vou jogar a lagrangiana aqui. Eu primeiro vou fazer a equação com o θ1, com o θ2, montar um sistema e começar a resolver. O vídeo de hoje vai ser um grande vídeo. Mas vai valer a pena, vai ser muito bom. Então, vou fazer aqui, ó. Eu vou começar aqui, inicialmente com calma aqui, fazendo em relação
ao nosso θ1 ponto. Eu vou calcular aqui primeiro. O θ1 ponto. Então, como que vai ficar a equação para o nosso θ1? Eu coloquei ponto, mas ele vai ficar ponto depois. Tá, vamos calcular a equação para o θ1. Eu vou começar fazendo a derivada parcial da lagrangiana em relação, aqui seria o θ1 ponto, né? No caso, θ, posição θ, um ponto que a gente quer se referir. Então, como que vai ficar a nossa derivada? Como eu quero me referir ao θ ponto, isso aqui, eu não vou mexer. Eu vou mexer só no que tem o θ1 ponto. Então, vai ser esse termo aqui e esse termo aqui que eu vou mexer. E eles estão multiplicando esse. Então, ele vai ficar assim, 1/2 de ml² que multiplica essa derivada aqui, Ele vai passar o 2 aqui, 4 θ1 ponto. Então, como uma aproximação, ele vai ficar assim, 4 θ ponto 1 mais 2 vezes, eu tô fazendo a derivada aqui, Como eu tô fazendo a relação, vai ficar o θ2 aqui no caso. Vai ficar o θ2 ponto. Porque o θ1 ponto ele vai se transformar em 0. Então aqui, eu vou cortar o 2 aqui, Então como é que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar aqui tchá, aqui é tome, e aqui é tome. Então vai ficar assim, Vai ficar... Vou fazer bem comprimido aqui. ml², 2θ ponto 1 mais θ2 ponto. E eu vou só para ficar no formato que Lagrange quer, vou aplicar a derivada temporal dessa derivada parcial em relação ao θ ponto, que é derivada em relação ao tempo. Então vai ficar assim, o DDT de ml² vezes 2θ ponto mais θ2 ponto. Pronto. Isso, como eu só tô derivando em relação ao tempo, ele só vai ganhar mais um pontinho. É uma derivada de segunda. Pronto. Então vai ficar assim, ml², você só vai ficar essa notação assim, sem nenhum cálculo. Cálculo de você fazer contas. Então assim, vai ficar exatamente isso aqui. Eu vou dar uma sublinhada nesse resultado. E eu tenho que montar essa igualdade. Então eu tenho que fazer a derivada da lagrangiana em relação ao θ sem o ponto. É praticamente isso. É conta e álgebra, mas no fim vocês vão ver a resolução aparecendo. Então olha só, L... Tá, eu ia fazer direto, mas eu vou escrever aqui, del Lagrange del θ1 vai ficar aqui, vai ficar, eu vou derivar aqui em relação ao θ1, então vai descer aqui, vai ficar 4 θ1, vai ficar o tchatome, vai ficar aqui o 2, daí vai ficar com o sinal de menos, então vai ficar menos 2 mgl θ1. Pronto. E o que eu vou fazer aqui, Vocês concordam que, pela equação da Lagrange, as coisas que estão sublinhadas em vermelho são iguais. Então, eu vou jogar isso aqui e igualar tudo a 0. Então, vou escrever a nossa primeirinha equação. Agora o vídeo está começando, então olha lá. L vezes 2θ 2 pontos 1 somado com θ 2 pontos 2. Eu vou somar daqui com 2 vezes. Eu já cortei a massa, porque é igual a 0. Massa é diferente de 0. Não vai ter antimatéria. mg é θ. Então, mg θ. E eu também cortei o comprimento. Aqui e aqui ficou L, tá? Isso aqui vai ser igual a 0. Deixamos no nosso quadro. Então, aqui, vamos retratar aqui, Essa seria a primeira equação. Eu depois vou representar bem. Essa aqui vai ser a nossa primeira equação. Vou deixar ela marcada. E agora aplicamos o mesmo procedimento para o θ2. Então, vamos equacionar o θ2.
Então vai ficar assim, o del Lagrange, vamos acelerar, θ2 ponto, vai ficar aquele 1/2 ali, ó, ele vai ficar assim, ó. Em relação ao θ2, vai ficar então vai ficar 1/2 de ml², de vez a derivada em relação ao θ2 vai cortar aqui, ó. Então, o pessoal vai ficar assim, ó. O del Lagrange, del θ.2, ele vai ficar 1/2 de ml², ó, de 2, então aqui vai ficar 2θ.2 mais 2θ.1. E, então, eu vou simplesmente cortar que nem eu falei, aqui ó, o θ2, aqui tem o θ1, θ2, pronto. Então vai ficar assim, vai ficar ml² vezes, eu vou cortar um 2θ1 ponto, mais o θ2 ponto. Então vamos analisar sem nenhum quadrado. Aí é só derivar de novo. Daí o dt de del Lagrange, del que é ponto, ó, é só aplicando aqui álgebra. Vai ser igual ao m L². Aqui ó, 2 pontinhos, θ1 mais θ aqui, 2 pontinhos. E agora a gente só vai calcular o del Lagrange del θ2, sem a derivadinha. Então, del Lagrange del θ2. Isso aqui a gente só vai fazer a derivada parcial da lagrangiana em relação ao ângulo θ2. Qual que vai ser o nosso ângulo θ2 sem o pontinho? Aqui ó, θ2 vai jogar, e daí você só faz um diatome com o 2 em cima e o 2 em cima, ou seja, você vai cancelar os termos e você vai obter exatamente isso aqui. Menos a massa vezes a gravidade lado vezes o θ2. Vai ser exatamente isso. E nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fazendo. A gente pega esse aqui iguala com esse aqui, joga, corta ali, tudo, que nem a gente fez antes, e a gente chega numa segunda equação. Eu só vou tirar em evidência aqui, então vai ficar ali, ó, eu vou cortar o L, vai ficar L, θ2 pontos 1, mais θ2 pontos 2, eu vou somar com isso aqui, ó, mais G θ2, somei igual a 0. Pronto. Temos aqui duas mágicas equações que vão determinar a nossa solução. Pessoal, já estamos conseguindo perceber a grandiosa solução. Agora, pessoal, nós chegamos num sistema de equações diferenciais. Nós temos aqui a nossa... Eu vou chamar aqui a equação 1 e a equação 2. Beleza, então aqui, ó. O problema se resolve resolvendo essas duas equações, pessoal. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar... Eu vou escrever aqui diretamente para a gente ter uma melhor visão desse sistema. Então, vai ficar assim, ó. Vai ter, então, um 2. Eu vou somar aqui... Eu vou fazer a distributiva, que eu acho que vai ser melhor, ó. 2L θ2 pontos 1 mais L θ2 pontos 2 mais 2 vezes a gravidade θ1 é igual a 0. E o L θ2, agora o de baixo, L θ2 pontos 1, ó, distributiva. Eu resolvi deixar assim, que vai ser bem melhor. L θ2 pontos 2 mais mg θ2 é igual a um grandioso 0. O elemento nulo. O grandioso 0. Tá, então aqui, ó. Aqui a gente tem um sistema de equações. Mas não é qualquer equação. É um sistema de equações que são diferenciadas, são diferenciais. E essas equações que são diferenciadas, né? Eu vou calcular aqui, ó. E como que eu vou calcular? O jeito melhor de você fazer isso é você... eu não recomendo utilizar a transformada de Laplace. Vamos utilizar aqui uma função tentativa. Como o enunciado ele falou de movimento harmônico simples, eu vou fazer uma função tentativa assim, ó. θ1 em função do tempo é igual a amplitude vezes o cosseno de... Isso aqui
é a solução do MHS. E como que vai ficar o nosso θ 2.1? Eu vou fazer aqui somente uma regra da cadeia para poder substituir aqui. Então vai ficar então vai ficar cosseno, seno, cosseno, sinal de menos, duas vezes aqui, o φ não porque está fora do tempo, que a gente derivou. Então vai ficar menos ômega quadrado A vezes o cosseno de ômega t mais φ. E como que vai ficar o nosso grandioso θ2 em função do tempo? Eu vou falar que é uma constante B vezes o cosseno de um ômega vezes um tempo mais um φ, o que implica que a nossa aceleração θ vai ser análogo, só vai ter um B aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Só que, pessoal, com essa função tentativa mágica, eu vou transformar um sistema de equações diferenciais em um sistema de equações normal. E como que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, ó, θ2 pontos aqui, o θ2 pontos aqui, θ1 ponto aqui, e vai ficar tudo em função desse cosseno de ômega t mais φ, por tudo. Ó, a única, então, ele vai ter em tudo, mesmo no θ, que eu vou jogar, e nesse θ2. Então, como isso é diferente de zero, porque é um tempo diferente de zero, eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar esse cosseno de ômega t mais φ. Eu vou tentar só escrever aqui, ó, no sistema, e depois eu vou escrever de uma outra forma, melhor matematicamente. Então ele vai ficar assim, ó. Vai ficar o menos, que vem ali, de menos 2L ômega quadrado A, menos o L ômega ao quadrado B, porque o outro ângulo, mais que é o do θ1, duas vezes a gravidade vezes A. Eu já cortei esse cosseno de ômega t mais φ, que ele só serviu de base para a gente escrever o nosso sistema. Então vai ficar menos L ômega ao quadrado A, o de baixo, e vai ficar menos L ômega ao quadrado B, mais G vezes B é igual a zero. Mas, pessoal, para ficar melhor pra gente, eu vou escrever aqui, ó, eu vou deixar tudo que é de A para um lado, tudo que é de B isolado, e o de baixo também. Então eu vou fazer exatamente assim, ó. Eu vou deixar tudo que é de aqui. Então, ó, 2G, então a gente tem aqui um 2G menos um 2L ômega ao quadrado vezes A, menos um L ômega ao quadrado vezes B igual a zero. Vamos ver se está gravando, né? Beleza. E aqui, ó, menos L ômega ao quadrado A, eu tenho aqui, somado com o G menos L ômega ao quadrado B. Isso aqui é igual a zero. Pessoal, para eu calcular isso, você pode até tentar com sistemas lineares, mas eu prefiro de um outro jeito, que é resolver com matrizes. Então, assim, ó, para a gente ter as soluções não triviais, ou seja, o A diferente de zero e B diferente de zero, o determinante dos coeficientes dessa matriz tem que ser igual a zero. Isso seria a definição que a gente vai utilizar aqui. Então, ó, vai ficar exatamente assim, ó. O determinante da matriz dos coeficientes respectivos A e B tem que ser igual a zero. Então, eu vou montar só aqui, ó. 2G menos... Aqui é matemática pura, aqui, ó. 2G menos 2L ômega ao quadrado, menos L ômega ao quadrado, menos L ômega ao quadrado, e o G menos L ômega ao quadrado. Isso aqui, para dar soluções não triviais, vai ser igual a zero. E assim, como que a gente vai calcular o determinante de uma matriz? No caso da matriz 2 por 2, tem um jeito que a gente fazer assim, ó. A gente multiplica o que está na flechinha e a gente deixa o mais em... A gente deixa aqui, ó, um mais em evidência e aqui a gente deixa um menos em evidência. Essa seria a técnica para a gente calcular esse determinante. Então vai ficar assim, ó.
vai ficar... Eu vou fazer uma troca de variáveis aqui, ó. Essa troca de variáveis, para simplificar, eu vou fazer assim, ó. Para ele ficar o mais simples possível, eu vou fazer o lambda igual ao L ômega ao quadrado só sobre G, porque olha só, que ele é ômega, ó, você já viu, ó, o lambda vai ficar L ômega ao quadrado sobre G, ou seja, o lambda G vai ficar igual ao L ômega ao quadrado, ou seja, que vai ser um lambda G. Daí, ó, aqui vai ficar somente o número 2. Então, só fazendo essa substituição vai ficar mais fácil, vai ficar visualmente mais aceitável. Então vai ficar 2 menos 2 lambda. Como é que o menos L é ômega ao quadrado? Ó, a troca de variáveis perfeita para dar um menos lambda. Simétrico, menos lambda. E aqui vai dar o 1, né? Menos 1 menos lambda. Pronto. A gente vai fazer aqui o procedimento da matriz aqui. Então vamos lá. Deixar tudo que é positivo aqui e tudo que é negativo aqui. Então a gente tem aqui mais e temos aqui menos. A gente vai fazer assim, ó. Isso multiplicado mais evidência, multiplicado menos evidência tem que ser igual a zero. Então como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 2 menos 2 lambda vezes 1 menos o lambda. Aí, menos... Esse menos lambda que multiplica esse menos lambda tem que ser igual a zero. Então vai ficar aqui... a gente vai fazer o chuveirinho. Chuveirinho. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar o 2 no chuveirinho, menos 2 lambda, daí de novo menos 2 lambda, mais 2 lambda ao quadrado. Daí aqui vai ficar menos com menos mais com menos menos, vai ficar menos lambda ao quadrado igual a zero. Ponto. Então a gente vai chegar nessa equação característica aqui, ó. Lambda ao quadrado menos 4 vezes lambda mais 2 é igual a zero. E agora nós vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. Então vai ficar assim, a fórmula de Bhaskara, pessoal. Na física, lambda é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, isso aqui dividido pelo 2a. Isso aqui, vocês concordam que 16 menos 8 dá 8. Então, 4 mais ou menos raiz de 8 vai cortar o 2 com 2, 2 com 2, então vai ficar 2 mais ou menos raiz de 2. Pessoal, só que a gente tem aqui que lambda é L ômega quadrado sobre G. E o ômega, ele vai ser a raiz quadrada de lambda G sobre L. E o lambda ou é 2 menos raiz de 2 ou 2 mais raiz de 2. Então, pessoal, percebam isso aqui, ó. Então, o ômega, para nossa substituição, vai ficar a raiz, né, do G sobre L com o lambda. Então, a gente tem um ômega 1 aqui. E, se você preferir, no caso, ele existe, o ômega 2. Ou seja, a gente tem duas frequências de oscilação nesse sistema. Só que, eu particularmente, eu gosto mais de enxergar como período. Então, eu só faço isso aqui, ó. Que o período é que eu multiplico pelo 2π e eu inverto, porque o período é 2π dividido por ômega. Período é o 2π dividido por ômega. Então, vai ficar assim, ó. Como que vai ficar um período de um pêndulo duplo, pessoal? Os dois períodos de um pêndulo duplo, porque tem um período que ele é de uma frequência menor, se você for imaginar, tem, ou seja, um período mais lento, que ele está acompanhado, e um período mais rápido. E quais que vão ser esses períodos? Então, a gente vai escrever aqui, ó. Período 1 vai ser igual a 2π
vezes a raiz quadrada de L sobre G, daí vezes 2 mais raiz de 2. E qual que vai ser o próximo período? Vai ser igual a 2π vezes a raiz quadrada de L dividido por G vezes 2 menos raiz quadrada de 2. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, os 2 períodos de um pêndulo duplo. Espero que eu vou parar por aqui. E, só por curiosidade, a gente pode calcular o θ1 em função do tempo e o θ2 em função do tempo. Só que a gente vai ter que dar uma mexidinha nas equações de antes, aplicar as condições iniciais e vai sair aplicando o ômega, que a gente acabou de descobrir. Mas isso aí fica para cargo do leitor. Não. Mas foi muito legal aqui fazer esse vídeo explicando como calcular o período do pêndulo duplo. Então, espero que vocês gostaram desse novo tópico que eu resolvi abordar no canal. Espero que gostaram e até a próxima. Valeu, pessoal!